Olá, graça e paz, povo de Deus, uma ótima tarde de segunda-feira, para a graça, para a glória de Deus, amém? Amém. Amados, vamos meditar numa palavra então que está lá no livro de Lucas, capítulo 12, vamos do versículo 35 em diante, vamos ler até o finalzinho ali do 48, né? Então, abre a sua Bíblia aí, vamos falar sobre servir, amém? Uma palavra que o Senhor colocou no meu coração e eu quero compartilhar essa palavra. Então, Lucas capítulo 12, a partir do versículo 35, amém? Amém. Então, procura aí, destaca aí enquanto nós vamos louvar. Tu verás a glória de Deus. 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 Deus deu seu único filho para que morresse por nós lá na cruz, pelos meus e seus pecados. Meu irmão, tu verás a glória de Deus. 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 Jesus ressuscitou dos mortos. Jesus voltou para os braços de seu Pai, de seu Pai. Jesus voltará para nos buscar. Meu irmão, tu verás a glória de Deus. Tu verás a glória de Deus. Tu verás a glória de Deus. Tu verás a glória de Deus, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Vamos orar então, amados. Amado Deus e poderoso Pai, te agradecemos por este dia, te agradecemos pelas nossas vidas, por todo o livramento, toda a cura, toda a proteção, todo o amor que o Senhor derrama sobre as nossas vidas, ó Pai. Que a Tua palavra possa nos edificar, nos confrontar, consolar, que a Tua palavra possa nos trazer vida hoje aqui nesta tarde, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por cada inscrito neste canal, Senhor. Pedimos pela vida de cada um, guarda, protege, livra de todo perigo, de todo mal, de toda investida maligna contra esta vida, Senhor. Que cada um deles possa sair melhor do que quando entrou. Em nome de Jesus. Amém, Amém. e amém. Amém. Amém, amados? Amém. Então vamos lá no livro de Lucas, capítulo 12, versículo 35, que diz assim, a passagem é um pouquinho longa, mas eu vou ler toda ela, tá? Estejam prontos para servir e conservem acesas as suas candeias, como aqueles que esperam pelo seu Senhor voltar de um banquete de casamento, para que quando ele chegar e bater, possam abrir-lhe a porta imediatamente. Felizes os servos cujo Senhor os encontrar vigiando quando voltar. Eu lhes afirmo que ele se vestirá para servir, fará
que se recline à mesa e virá servi-los, mesmo que ele chegue de noite ou de madrugada. Felizes os servos que o Senhor encontrar preparados. Entendam, porém, isto: se o dono da casa soubesse que hora viria o ladrão, não permitiria que a sua casa fosse arrombada. Estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que não o esperam. Pedro perguntou: Senhor, estás contando esta parábola para nós ou para todos? O Senhor respondeu: Quem é, pois, o administrador fiel e sensato, a quem seu senhor encarrega de seus servos, dos seus servos, para lhes dar sua porção de alimento no tempo devido? Feliz o servo a quem o seu senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto-lhes que ele, o encarregado de todos os seus bens, mas suponha que esse servo diga a si mesmo: meu senhor se demora a voltar, e então comece a bater nos servos e nas servas, a comer, a beber e a embriagar-se. O senhor daquele servo virá num dia em que ele não espera, e numa hora que não sabe, o punirá severamente, e lhe dará um lugar com os infiéis. Aquele servo que conhece a vontade de seu senhor e não prepara o que ele deseja, nem o realiza, receberá muitos açoites. Mas aquele que não a conhece e pratica coisas merecendo de castigo, receberá poucos açoites. A quem muito foi dado, muito será exigido, e a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória. Aleluia. Aleluia. Eu gosto que o texto começa dizendo: estejam prontos para servir, né? E conservem acesas as suas candeias. Então aqui Jesus está falando aos discípulos e também às pessoas que devemos estar prontos para servir, né? Mas que a nossa vigilância também deve estar grande, né? Servindo e vigiando, né? Para que a gente não venha a apagar as nossas candeias, as nossas lamparinas. Então ali versículo 36 diz: como aqueles que esperam seu senhor voltar de um banquete de casamento, para que quando ele chegar e bater, a porta seja aberta imediatamente. Porque a vigilância, né? O Senhor está dizendo: seu senhor saiu para uma festa de casamento e os servos têm que estar esperando, né? Vigiando, para que quando ele volte, a porta seja aberta imediatamente, para que nós venhamos a ser servidos por ele, né? Então o Senhor Jesus aqui falando de vigilância, falando de servir com excelência, né? Porque 39 diz: então, porém, isto se o dono da casa soubesse a que hora viria o ladrão, não permitiria que sua casa fosse arrombada. Então estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que não esperam, né? Então, amados, nós temos que sermos servos de Deus, servos fiéis, servos que cuidam daquilo que o Senhor colocou em nossas mãos. Às vezes nós queremos muitas responsabilidades, queremos cargos, queremos ser encarregados, né, incumbido de coisas que Deus ainda não colocou em nossas mãos. E muitas vezes nós não fluímos bem no servir a Deus, né? E servir a Deus com excelência é servir e servir vigiando, né? Para que a gente não venha acumular muita coisa aqui na terra, né? O melhor é servir a Deus, fazer tudo para agradar a Deus, porque se nós conhecemos a Deus, conhecemos a sua palavra, nós sabemos o que nós podemos e o que não podemos fazer, né? E andar no propósito que Deus nos incumbiu, fazer o que Deus nos incumbiu, servirmos sem cometermos erros, depende da nossa vigilância. Às vezes nós não vigiamos
estamos orando, estamos até jejuando, mas nos distraímos com alguma coisa. Então nós precisamos servir e servir vigiando, né? Para que aquilo que o Senhor nos colocou sobre os nossos cuidados, sobre as nossas mãos, nós venhamos administrar, ser esse administrador fiel e sensato a quem o Senhor encarrega os seus servos, os seus bens, né? Para que a gente não venha a estar servindo a dois deuses, né? Existe o Deus vivo, que é Deus poderoso, Deus que criou céus e terras, criou todas as coisas, mas também existe um Deus com D minúsculo. Às vezes já estamos na obra do Senhor, estamos servindo a Deus, mas por falta de vigilância, por falta de um desejo desenfreado, às vezes por falta de vigiar mesmo, de fazer o que agrada a Deus, o inimigo usa essas brechinhas que nós damos para trazer alguma cobiça, alguma inveja, alguma confusão, alguma coisa ali na vida do cristão que Deus não se agrada, né? Então nós não devemos nos preocupar em acumular coisas aqui, e sim acumular lá no céu. Aqui a traça, a ferrugem destrói tudo, mas os tesouros dos céus, eles são eternos, né? Então nós temos que cuidar de tudo que Deus colocou nas nossas mãos. Temos que servir e servir com fidelidade, servir com excelência, servir e cumprir o propósito que cada um tem, né? Para não estarmos aí servindo a dois deuses, mas na verdade estamos servindo a um só, né? Ou servindo a Deus ou servindo a Satanás. Então, ali Jesus fala, né, que esse Senhor encarregará dos bens, mas suponham que esse servo diga o mesmo, né? Então, às vezes o servo que não está vigiando ali, que ele diz que o servo não estava vigiando, ele achou que o seu senhor estava demorando, ele começou a bater nos servos e servas, a comer exageradamente, ou seja, nós começamos a praticar as inflações, praticar aquilo que não agrada a Deus. E aí nós vamos nos perdendo, não estamos mais fazendo a obra de Deus, servindo ao Deus vivo, nós estamos colaborando com Satanás, colaborando com o diabo. Então ele está falando que há uma punição para aqueles que descumprem a palavra de Deus, que desagradam a Deus, né? Sabendo o que estão fazendo é errado, que haverá uma punição, né? E que haverá também uma punição para aqueles que estão descumprindo a vontade de Deus, mas estão no pecado porque não sabem, né, qual é a verdadeira vontade de Deus, não entendem, não leem, não cumprem com a palavra de Deus. Então esses servos serão chamados de servos infiéis, né? E os servos infiéis têm um caminho para quem é fiel e para quem é infiel, e esse caminho é o inferno. Amém? Então, diz o versículo 47, que aquele servo que conhece a vontade do seu Senhor e não prepara o que ele deseja, nem o realizará, receberá muitos açoites, né? Então tá falando aqui daquele servo que conhece a vontade de Deus e não realiza a vontade de Deus, não realiza o desejo de Deus. Esse vai receber muitos açoites. Mas aquele que não conhece e pratica coisas merecedoras de castigo receberá muito poucos açoites. Está falando do que conhece e do que não conhece a vontade de Deus. E a quem muito foi dado, muito será exigido. E quem a muito foi confiado, muito será pedido. Amém? Então veja bem, né? A pessoa que tem um cargo de liderança, um cargo de pastor, evangelista, né, encarregados de algum setor da igreja, alguma coisa, um cargo, né, que é visado, esta pessoa tem que servir e servir com muita vigilância, porque há muito foi dado para esta pessoa. Então, servir com excelência, com fluidez, fluindo nos dons, fluindo nos talentos, fluindo com tudo que Deus colocou sobre a vida, exige renúncias, exige excelência, exige cuidado, exige vigilância, porque Satanás anda ao derredor, ele procura a quem derrubar, a quem enlaçar.
Então a palavra está dizendo: a quem muito foi dado, muito será cobrado. Todos seremos cobrados, todos seremos açoitados, sabendo ou não sabendo o que estamos fazendo, terá açoite para todos. Então, amados, esse livro fala de prontidão para nós servirmos. Nós devemos estar prontos, prontamente preparados para servir. E aqueles que estão servindo, que não olhem para trás, que não larguem a obra de Deus, porque muitas vezes vai estar misturado, a palavra do joio e do trigo fala isso, vai estar misturado joio e trigo, e é por isso que precisa haver uma vigilância, por isso que nós precisamos cuidar. Se Deus disse que você é para o louvor, louve. Se Deus disse que você é para a palavra, pregue a palavra, faça com excelência, faça buscando a face de Deus, buscando a presença de Deus, vigia, né? Faça aquilo que Deus te enviou para fazer, porque você estará acumulando tesouros no céu, você estará fazendo o que é certo, você estará colaborando para o avanço, para o crescimento da obra de Deus, para o avanço e o crescimento do reino de Deus na terra. Amém? Amém. Então, começou a servir, não olhe para trás. A Bíblia diz que nós devemos perseverar e continuar, não largar o arado. Amém? Quem começou, não largue o arado, não desista. Se Deus te incumbiu algo, colocou algo nas suas mãos, não desista, não pare. Mesmo que seja pouco ou muito, Deus, Ele quer que você cuide daquilo que Ele te incumbiu. Ele quer que você seja um servo fiel e sensato. Amém? Amém. E que nós possamos estar vigiando, porque nós não sabemos quando que Jesus irá voltar, né? E vigilância também, porque o inimigo ele fica como um ladrão, andando em volta, procurando nos roubar, procurando tirar aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Então nós precisamos vigiar, né? Sempre orando, lendo Bíblia. A gente ora muito, mas às vezes a gente peca na vigilância. Amém? Porque é uma linha tênue, né? Às vezes a gente pensa, estou servindo a Deus, estou no caminho certo, mas não podemos dormir, né? Porque temos que estar atentos, fazendo o que é certo, fazendo o que Deus nos incumbiu para fazer. Amém? Amém. Então, se alguém aí está querendo desistir, se alguém está desanimado, anime-se, faça para Deus, acumule tesouros lá no céu com Deus e não saia do seu propósito, não abandone o seu chamado, não largue o arado. Amém? Amém. Então, é esta palavra que nós tínhamos para hoje. Amém? Amém. Então, vamos lá. Vamos declarar o Salmo 91, Salmo de livramento, de proteção. Vamos pedir a Deus que nos livre, né, dos ataques, que nos livre das investidas malignas, que Deus nos ajude a sermos fiéis a Ele, fiel àquilo que Ele depositou em nossas mãos, fiel ao propósito, fiel ao chamado, e que nós não venhamos abandonar aquilo que Deus nos confiou, né, para cuidarmos. Amém? Amém. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com suas penas e sobre suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à tua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olharás e verás o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda, porque aos teus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece com teu pé em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente.
Porque ele me ama, eu resgatarei. Eu o protegerei, pois conhece meu nome. Ele clamará a mim, eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo, vou cobri-lo de honra e vida longa lhe darei. Ele mostrarei a minha salvação. Amém? Glória a Deus, aleluia. Vamos orar então, amados. Vamos pedir a Deus que nos guarde, que nos proteja, que nos livre de toda a investida maligna, de todo o erro que nós possamos cometer, que nós possamos ler a palavra de Deus, estar vigilantes, servindo a Deus com excelência, servindo a Deus com todo cuidado, com toda dedicação. Amém? Amado Deus e poderoso Pai, te pedimos hoje nesta tarde, Senhor, nos guarda, nos proteja, nos livra de toda ação maligna, de todo o mal. Nos livra, Senhor, do ladrão, daquele que vem para roubar, matar e destruir, Pai. Que nós possamos estar com as nossas lamparinas acesas, que nós possamos estar fluindo nos dons, nos talentos, em tudo aquilo que o Senhor colocou sobre nós. Que nós possamos, Pai, estar prontos para servir, porque se nós não estivermos prontos para servir, de nada serviremos, Senhor. Pai, que o teu reino possa ser estabelecido aqui nesta terra, Senhor. Que nós possamos cumprir o nosso propósito, a nossa chamada com excelência, com prontidão, fazendo tudo que o Senhor nos incumbiu para fazer, Pai. Ó Deus, abençoe esta vida, abençoe o teu servo, a tua serva, Senhor. Aqueles que colocarem a mão no arado, que o Senhor dê força, que o Senhor os fortaleça para que eles não venham a desistir, mas contudo que eles possam estar seguindo a tua palavra, seguindo a tua vontade, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Repreende todo o laço do inimigo, toda a oferta do inimigo para que esta vida saia dos caminhos do Senhor, que nós possamos estar retos, andando no caminho que Jesus traçou para nós andar, no caminho da verdade, no caminho da obediência, no caminho, Senhor, rejeitando tudo que vem do maligno, tudo que vem da nossa carne, Pai, em nome de Jesus. Nós te pedimos, Senhor, que todo desejo que não é de Deus, toda a vontade da nossa carne seja submetida ao nosso espírito, que nós possamos estar em oração, servindo a Deus com gratidão, com amor, porque o Senhor é o Deus que fez os céus e a terra, o Deus que nos deu o fôlego de vida, e o Deus vivo merece a nossa vigilância, a nossa oração, a nossa súplica e o nosso bom servir, estarmos prontos para avançar, para trazer almas para Jesus, para que haja crescimento da obra do Senhor, para que haja expansão do reino na terra, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. E amém. Amém, amados? Amém. Então, fica na paz do Senhor Jesus. Nós amamos muito vocês em Cristo Jesus. Não esquece de vigiar, não esquece de orar, não esquece de ler a palavra. Amém? Amém. Porque castigo é para todo mundo, né? Para aqueles que não vigiam, para os que vigiam, para os que entendem e os que não entendem. Então, vigilância e faça o que Deus pediu para você fazer. Amém? Fica na paz, então.